Olha só, hoje no nosso espaço de nutrição nós estamos recebendo o Cris Azzolini, que é nutricionista da Spa Clínica Médica. Tudo bem? Tudo bem, Val, você? Prazer receber você aqui. Prazer. Na verdade, é eu sempre... ganho e aprendo, porque você é uma patrocinadora, mas é um tema que me interessa muito. Que bom, né, Val? A gente poder agregar isso. É uma coisa apaixonante e engraçado como nunca termina, né? Quando você começa a se cuidar, querer saúde, beleza, porque tá tudo atrelado. Eu fico sedento de informações e você vai na informação na veia. E todo mundo, né, gosta de informação, querem saber, e é um assunto que gera curiosidade, né? Por exemplo, hoje o nosso assunto é metabolismo. Eu queria que você começasse explicando o que é metabolismo. Então, metabolismo é o quanto o nosso corpo, gasto metabólico, né, vamos falar assim, é o quanto o corpo gasta de energia para manter a gente vivo. Então, nós temos um gasto metabólico. Ok, então eu tenho um consumo de 5.000 calorias. Um consumo não, uma ingestão de 5.000 calorias. Vamos exagerar. Meu corpo gasta parte dessas calorias, mas tem um número. É, uma parte muito pequena. Existe um número, né? Ok. E lógico que isso depende de alguns fatores. Primeiro, a idade, se você é homem ou é mulher, porque isso existe um fator hormonal muito forte. Aproveitando, te cortando, aí já me falaram disso, que o metabolismo do homem é mais acelerado. E o que é metabolismo acelerado? Val, se você pegar um casal, um homem e uma mulher para emagrecer, o homem emagrece tão rápido e a mulher quer matar ele. Porque é ela que quer emagrecer, claro, né? Normalmente sempre ela. E emagrece muito rápido. Por quê? O homem tem muito mais músculo do que a mulher, em função da testosterona. E qualquer atividade física que ele faça, questão física, então ele gasta muito mais rápido. Na verdade, ele tem menos a perder, então é por isso que é mais rápido. Porque se ele tem mais músculo, ele tem menos gordura. Tem mais, mas a gente tem homens obesos. Não, sim, mas né? A princípio seria isso. A princípio, sim, ele tem muito. Exatamente, ele gasta muito mais para manter a musculatura. E eu ouço isso, imagino que você vai ouvir também a mesma coisa. A pessoa está acima do peso, ela diz, meu metabolismo tá lento. Tá lento. E aí o magro diz assim, meu metabolismo é rápido, acelerado. O que é um e o outro? O que está real? Baseado isso? Exatamente. Ou eles dizem assim, eu tenho tireoide e não emagreço. Por quê? O hipotireoidismo deixa ser um metabolismo lento, porém ele tratado, ele está com o metabolismo normal. Então, o que vai influenciar o seu gasto? Por exemplo, idade, como eu já falei, o fator hormonal, sexo, se é homem ou se é mulher, e o quanto você usa teu corpo para fazer alguma coisa, se você é sedentário ou não. Então, por exemplo, o meu gasto calórico vai desde se eu tenho um controle remoto para mexer na TV ou se eu levanto, trocar o botão da TV. Meu gasto calórico já começa a contar em pequenas atividades. Porém, uma mulher em relação a um homem tem um metabolismo muito mais lento. Você vai perguntar, Cris, quanto isso é em números? Em média, o ser humano, feminino ou masculino, gasta em torno de 2.000 calorias. Porém, come muito mais do que isso. As 5.000 que eu falei, o guloso. Exatamente. Mais ou menos. Comem muito mais do que isso. Se a gente for contar as calorias que a gente come, as pessoas não imaginam, mas dá muito mais de 4.000 ao longo do dia. 4, ou seja, por essa conta básica, eu só gasto a metade, o resto acumula. Você guarda. Eu tenho que fazer alguma coisa para queimar. Exatamente. Que aí eu emagreço, Exatamente. ou me mantenho. Ou comer menos, ou ingerir menos calorias, né? Então, é um cálculo matemático, porém individualizado. Por exemplo, isso é a média do brasileiro, um gasto de 2.000 calorias. Porém, Valdecir Miller gasta quanto? Tem uma coisa agitada, corre de manhã à noite. Eu tenho que somar tudo isso, ver o tipo de vida, o ritmo da minha vida, e aí eu já tenho uma ideia. E baseado nos exames laboratoriais, a gente vai avaliar, por exemplo, qual é a quantidade de massa muscular que você tem, não é? Quanto que é a tua capacidade de ganho de músculo, isso tudo vai somar no teu gasto calórico. Então, você, vamos colocar empiricamente, digamos que você gasta 3.000.
Quer dizer que se você comer 3.000, você está empatando. Não emagreço nem engordo. Mas se eu comer 2.000, né? Aí eu emagreço. Exatamente. Ou seja, mais do que nunca é uma coisa individual. É, porque muito varia individual. desde o que você falou, do sexo da pessoa, ao tipo de atividade, ao tipo de movimento que ela faz durante o dia. Tanto que se observar em rótulo nutricional, você já observou? Lá no rótulo nutricional diz assim, ele dá a quantidade de carboidrato, proteína, e embaixo diz assim, em uma dieta baseada em 2.000 calorias. Ah, sim. É porque é o gasto do brasileiro. Naquela média. Exatamente, naquela média. Porém, isso precisa ter um cálculo teu, cálculo meu, cálculo do outro, pra gente poder Imagina que tomar. a pessoa, quando faz um regime da moda ou por conta que ela viu na internet ou de uma blogueira, ela tá assassinando o corpo, porque aquilo deu certo para aquela pessoa e nada a ver comigo. Exatamente. Isso é um perigo, Cris. É um perigo. E outra coisa, Val, quando a gente vai pensar em emagrecer, dieta de caloria, que é a dieta que eu tenho que cuidar de quantas calorias eu ingiro, as pessoas, elas precisam trabalhar muito essa questão de porção, de quantidade, é uma coisa muito complicada, difícil para elas, porque para você emagrecer, você tem que deixar de comer 7.000 calorias para emagrecer 1 quilo. Por quê? É uma média de gasto, de economia de ingestão para você perder peso. Por quê? Se você é uma pessoa sedentária e você comer mais ou menos 250 calorias todo dia mais do que aquilo que você precisa, no final de 30 dias você... Isso vai somando. Somou. Ah, claro, né? Não fez nada, tá lá. Tá acumulando. Deu 7.500 calorias. 7.500 calorias, você engordou 1 quilo em um mês. Gente... É mais complicado do que a gente... Mas eu adorei, viu, como eu aprendo. Eu não tinha essa noção de metabolismo. Só o que eu escuto o meu é acelerado, o meu é lento. Eu achava uma desculpa dos gordinhos, né? E o magro, pro magro, sempre está tudo bem. Posso fazer rapidinho? Pode. Ó, o gordinho, você falou do gordinho. O gordinho, ele jamais pode falar que ele tem um metabolismo lento. Porque quanto maior ele é em peso, mais ele precisa gastar para o coração dele bater, o intestino funcionar. Ele gasta muita energia para manter esse corpo pesado vivo. O problema é a gula. O problema é que ele gasta muito, mas ele consome muito. Porque não existe aquela história de, eu não como e engordo, né? É uma coisa... Um obeso chega a comer 7.000 calorias num dia. É muita coisa, sendo que a média é 2.000 por dia que a pessoa precisa. Porque tem uma diferença de você precisar e você ter desejo de comer. Isso já vai para a gula. É isso que tem que ser muito bem trabalhado. Melhor do que eu é você consultar a Cris lá na Clínica Spa Médica, que assim você vai se informando e você vai ver como o tema é muito interessante. Para quem não tem problema, já é interessante porque você aprende a se cuidar. Agora, quem tem problema, pensa, faz disso uma doutrina. Aí você nunca mais vai ser obeso, que é uma coisa que prejudica principalmente na saúde e no seu bem-estar. Exatamente, isso aí, Ivan. Obrigado, sucesso no seu trabalho. Obrigada, igualmente.